Sério, construindo famílias fortes, o segredo do domínio próprio. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 25. Provérbios de Salomão, capítulo 25, versículo 28. Estamos diante da Bíblia, o livro por excelência, o livro que fala. A palavra é viva e é eficaz. Diz assim a palavra do Senhor: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Vamos orar ao Senhor, vamos ouvir o Espírito ensinar a igreja a viver esta manifestação do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Oremos a Deus. Senhor Jesus, nos aquietamos agora diante da Tua presença. Tu és santo, Deus. Santo, santo, santo. Tu és soberano. Tu és o Rei eterno, imortal, Rei de reis e Senhor de senhores. Tiveste o cuidado, Deus, de deixar a Tua vontade registrada na Bíblia Sagrada. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E nós queremos experienciar esta vontade de Deus quanto à construção de uma família forte. Por isso, Senhor, aquietamos agora a nossa alma, sossegamos o nosso coração, estamos acessíveis e disponíveis para que o Senhor semeie esta palavra, e a sensibilidade nos fará ver frutos da palavra, frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, escolhido, povo separado, povo que tem a marca do Cordeiro, sabe que foi selado para o dia da redenção, povo que tem uma fé, o dom, a fé dos eleitos, que é santíssima, aqueles que são o selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Meus amados, nós estamos motivando através do altar as famílias do ministério e aqueles que participam à distância a se tornarem famílias fortes. É possível, é bíblico, é vontade de Deus. E hoje nós vamos mostrar que para uma família ser forte e unida, ela precisa de ter no chefe da família, na dona de casa, no pai, na mãe, nos filhos, uma manifestação do fruto do Espírito, que eu chamaria de autocontrole, ou, com palavras do apóstolo São Paulo, domínio próprio. A falta de domínio próprio afeta relações interpessoais, familiares ou de qualquer outra natureza. Muitas pessoas já provaram o amargo fel da falta de domínio próprio. Veja só
como o sábio ensinou isto. Vamos voltar lá ao versículo 28. Como a cidade derribada, que não tem muros. Então significa que quem exercita o domínio próprio se torna uma cidade murada. Ele tem defesa na sua vida. Mas se não exercita o domínio próprio, diz a palavra do Senhor, é como uma cidade derribada. Ela tem brechas. Os muros caem. Então, isto é tão importante, amado, que eu lhe vou ensinar esta manhã, que posso lhe asseverar pela experiência pastoral de tantos anos, que 99% das dissensões e discórdias começam com falta do exercício do domínio próprio. Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o longânimo, é a pessoa paciente, a pessoa que tem domínio próprio, do que um herói de guerra. E a Bíblia diz: o que domina o seu espírito, o que tem autocontrole, ele é mais importante do que aquele que toma uma cidade. Veja a profundidade desta questão. O que domina o seu espírito é melhor do que aquela pessoa herói que toma uma cidade. Depois em Provérbios 14:29 diz assim: o longânimo, o paciente, o que tem domínio próprio, é grande em entendimento, ou seja, ele sabe, ele mede as consequências. Mas aquela pessoa que tem um ânimo precipitado, exalta a loucura. E é na hora dos ânimos precipitados e exaltados que as loucuras são manifestadas, as dissensões, as guerras, os atritos e até, como consequência mais devastadora, às vezes um divórcio. A primeira vitória que qualquer pessoa precisa de ter é sobre si mesmo. Essa é a primeira vitória. Muitas vezes as pessoas se equivocam nesta questão da falta de domínio próprio e dizem assim: o diabo. E não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com o exercício deste fruto do Espírito. Nós temos estudado aqui amor, alegria, vamos estudar mansidão, domínio próprio. Então a primeira vitória que eu preciso de ter é sobre mim mesmo. Quem não se controla, quem não se domina, é como uma cidade sem muros, não tem defesas. Então vamos ver o que o sábio continua ensinando. Provérbios 29:11 diz: o insensato, veja, domínio próprio, do outro lado, do oposto, está a insensatez. Veja como é importante um homem, uma mulher de Deus terem domínio próprio, autocontrole, porque o oposto é insensatez. Toda pessoa que não exercita o domínio próprio, ela é insensata. E o que o insensato faz? Como não tem domínio, ele expande a sua ira, briga, ataca, enfrenta. E diz que o sábio não. O sábio reprime a insensatez. Isto é tão bom nas relações de marido, esposa. Às vezes uma pessoa com uma palavra insensata, irada, destrói uma relação que começou tão amorosamente. Palavras têm poder. Palavras são como sementes. Elas podem ter poder de morte ou de vida. São sementes. Você semeia uma palavra irada, expandindo a sua ira,
essa insensatez provoca um colapso nas relações interpessoais. Então, o domínio próprio é um muro de defesa. Não é verdade? Quem sabe exercitar o domínio próprio, ele tem um muro de defesa, ele se protege. Porque a insensatez expande a ira. Você vê às vezes no trânsito, um indivíduo insensato que dá uma freada, que passa na frente, que xinga, que dá palavrão, expande a sua ira. Agora imagina você nas relações do marido, esposa e filhos. Quantos pais, numa expansão de insensatez e de ira, agridem os filhos? Quantas esposas aí fora, por não saberem controlar, não terem autodomínio, domínio próprio, se iram e brigam. Então, o domínio próprio é um muro de defesa. Não pode haver brechas neste muro. Provérbios 26, 13 e 4 disse: o açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, a vara para as costas dos insensatos. Está vendo? Toda pessoa que não usa domínio próprio, expande a sua ira, é insensata, ela vai ter o quê? Vara nas costas. Versículo 4: não respondas ao insensato segundo a sua estultice. Então, não pode ser, você me agride, eu te agrido. Ele diz, não respondas ao insensato, porque ele é estulto, para que não te faças semelhante a ele. Olha como é que o sábio é sábio, amado. Quer dizer que se eu estou perante uma pessoa que não tem domínio próprio, eu reajo igual, eu vou ser insensato igual ao insensato. Então, toda pessoa que não exercita esse fruto do Espírito, ela fica muito vulnerável. Ela tem muitos problemas de relações interpessoais. Tem muitos prejuízos nas relações. Então, há pessoas sem controle, não têm domínio próprio. Às vezes é nas finanças, às vezes na palavra, às vezes na bebida, nas ambições, na carreira. Quantas pessoas não têm domínio próprio na sua carreira e se esquecem da sua família para viver a sua carreira? Isso é falta do domínio próprio. Mas, amados, se há uma área que mais destrói relações, é a língua sem controle. É a língua sem controle. Veja só, 1/5 da nossa vida é gasta falando. Você sabe que o que se fala num ano, o que um ser humano fala num ano, daria para editar 66 livros de 300 páginas cada um. Você sabe, o homem fala 20.000 palavras por dia, e a mulher fala 30.000 palavras por dia. Não, a mulher fala mais. A mulher fala 30.000 e o homem 20. Veja como é que as senhoras já estão mostrando que falam. Nós estamos calados. A senhora já está mostrando que eu tenho razão. Em minha casa quem fala mais sou eu. Por isso é que muita gente volta do trabalho e chega a casa assim, eu não quero falar mais nada. Já esgotei as minhas 20.000 palavras. E a esposa continua. Talking. E às vezes esgota as 30.000, mas tem mais lá. Um recurso, vai 40, 50.000 palavras por dia. Eu gostaria até de saber quem são as senhoras aqui na igreja que falam mais de 30.000 palavras por dia. Digam amém. Parabéns pela sinceridade.
Nós somos uma cultura de faladores. Nós, na nossa cultura latina, falamos muito. Agora, uma língua sem controle pode colocar a pessoa em problemas gravíssimos. Então, cabe à igreja ensinar o povo do Senhor, à luz da Bíblia, como administrar a boca, a língua. Amado, ouça o que o seu pai espiritual lhe fala. Não deixe sua língua lhe maltratar. Ou você domina a língua, ou você vai ser escravo da sua língua. Aliás, quem mais deu ênfase nesta questão tão sensível foi Tiago. Tiago ensinou a igreja dizendo assim, Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha, eu diria como uma fofoca, põe em brasas tão grande selva. Uma fagulha. Eu uma vez estava passando aqui num bairro próximo de Bom Sucesso e começou a pegar fogo num grupo de casas assim de proletariado, e eu vinha passando de carro e muita gente correndo na rua. Eu parei para ver se podia fazer alguma coisa e disse, como é que foi? Como este incêndio está dominando as casas todas? E uma senhora me disse, olha, uma pessoa acendeu um isqueiro dentro de casa, pegou numa roupa, a roupa pegou e foi e destruiu um bairro todo. Uma pessoa com uma fagulha. Então, Tiago diz, olha, a língua põe em brasas uma grande selva. Depois ele diz no versículo 6, a língua é fogo. Agora, pense no que o apóstolo vai lhe dizer. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo... Diga uau! Porque é assim, quando uma boca tem palavras boas, ela é medicina. Mas quando ela tem palavras más, ela é o inferno. Quantas igrejas foram destruídas por causa de línguas infernais? Quantas famílias, quantas empresas, quantos sonhos, amado. Então, tem que se ensinar isso, porque às vezes o casal dentro de casa, um diz uma palavra, o outro responde, o outro rebate, sabe? E começa. Esse é o motivo porque tantas pessoas são infelizes. Você sabe quantas vezes nós nos arrependemos do que dizemos? Não deveria ter dito. Quantos erros nós cometemos porque falamos o que não devíamos ter falado. Prometemos o que não devíamos ter prometido. Dissemos o que não devíamos dizer. Então Tiago 1,19 disse, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, por isso é que Deus deu 2 orelhas e 2 ouvidos, mas tem que ser tardio para falar, tardio para se irar. Você sabe que eu conheço pessoas há muitos anos, na obra de Deus. Eu quando conheci lá há 36 anos, eram pessoas que se iravam facilmente. 30 e poucos anos depois, eu venho descobrir as pessoas continuando a expandir a sua ira. Sabe o que o sábio falou? Insensatez.
Há muitas guerras por causa daquilo que a língua fala. Então a língua é comparada a fogo. A Bíblia compara a língua a fogo. Diz que uma fagulha, uma palavrinha, põe em brasas uma selva, põe em brasas uma relação. Uma palavra pode devastar uma vida. Por isso é que eu digo, ou você é dono da sua boca, ou você vai ser escravo das suas palavras. Você sabe que há palavras incendiárias. Por exemplo, quando se acusa, quando se separam os melhores amigos. A Bíblia diz que há pessoas especializadas, elas têm uma unção do inferno para separar os melhores amigos. Unção do inferno para separar, não é separar amigos, os melhores. Eu já perdi muitos amigos aqui na igreja, porque alguém foi com a unção do inferno, disse, falou, e a pessoa às vezes, anos de ligação com o apostolado, em vez de vir perguntar, ou pelo menos dizer, questionar, não, simplesmente a cauda do dragão arrasta a pessoa. Então nós temos o cuidado de ensinar isso à igreja, porque a coisa que pega mais rápido fogo é o quê? Uma fofoca. Você sabia? Pronto. Quando diz você não sabia? E às vezes o ouvido coça. E não é cera, é fofoca. Você não sabe? Não. É segredo. Você sabe, o segredo é uma coisa que se diz a todo mundo, para todo mundo não dizer a ninguém. Uma palavra, às vezes um muxoxo, a pessoa, como é que está aquela irmã? Olha, você já sentiu o drama? Sentiu? Né? Esses muxoxos que às vezes as pessoas fazem, uns olhares, nem precisa de falar, já está o fogo do inferno agindo. A língua sem controle é um veneno. A língua sem controle é um veneno. Acho que tem gente que quando morrer vai ter um caixão para a língua. Você vai fazer o funeral do corpo e aquele caixão ali de meio metro é a língua. Graças a Deus nós não temos linguarudos na igreja. É uma igreja de paz, amado. Ou será que temos algum linguarudo? Diga amém. Eu acho que ouvi algum linguarudo falando, a mulher deu um, ia começar a dizer, quebrou a língua, mordeu a língua. Amado, ouça, palavras sem controle podem devastar vidas, relações, famílias. Quantas pessoas destruíram a sua carreira por causa da língua? Olha, ele é um bom funcionário, mas ninguém aguenta porque fofoqueiro. Quantos pais destruíram filhos com a boca? Você é um Jabez. Você é um burro. Você é igualzinho ao teu avô, não vale nada. Isto destrói. Sabe quantas amizades e relações foram destruídas por causa da língua? Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruina. A si mesmo. Guardou a boca, a alma está conservada.
falou muito, se arruína. Mas isso tudo está aqui na Bíblia, pelo menos, sei lá, há 2000 anos, está aqui tudo. Provérbios 12:13 diz: pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Mas o justo não, o justo sai da angústia. Mas os lábios que falam muita coisa, prometem muita coisa, falam, sabe, descontroladamente, insensatamente, ele se mete em laços. Todas as palavras da nossa boca têm poder, sejam elas de vida ou de morte. Salmo 39 diz uma recomendação boa. Diz assim o salmista: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Quer dizer que a língua pode pecar? Oh, meu amado, você nem imagina o que eu tenho passado por causa das línguas. Porém, mordaça a minha boca, especialmente quando estiver na presença do ímpio. Porque o salmista mandou usar a sabedoria. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando você está perante um ímpio, é que você tem que ter mordaça na boca. O que você diz, sabe, o que você diz pode ser destruidor, devastador ou edificante. Eu ponho mordaça, disse o salmista, especialmente quando eu estiver na presença de um ímpio, porque se mede um cristão por aquilo que ele fala. Sabe por quê? Olha, Jesus disse isso em Mateus 12:35, diz assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O que é o tesouro? É o coração, tira coisas boas. Mas o homem mau tira do tesouro coisas más. Depois ele diz, versículo 36, digo-vos, toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras vais ser justificado, e pelas tuas palavras vais ser condenado. Veja a importância de sabermos falar bem, de guardar a boca, fazer mordaça, especialmente na presença dos ímpios, que os ímpios gostam de julgar. Olha, esse cara é crente, está contando aí palavrão. Então, o domínio próprio é, acima de tudo, o quê? Saber controlar a língua. Quem não administra a boca, não administra a vida. Eu aprendi cedo isso aqui. Eu participei anteriormente de um ministério que era só fofoca, mas a liderança metida em fofocas, as esposas dos pastores, era uma... Eu dizia, meu Deus, eu sinto uma angústia na minha alma, de ver depois que esta gente vai para os altares, dia de ceia, levanta as mãos. Eu sempre fui chamado de ET, porque eu disse, não, eu não vou me envolver com este tipo de situação. Porque quem não administra a boca, não sabe administrar a vida. Se eu me torno uma cidade sem muros, se for insensato e expandir a ira. Então, há algumas chaves que eu queria passar para se administrar a língua. Eu vou falar sobre 4 coisas. Pense antes de falar. Fale sempre a verdade, fale a verdade em amor e peça a Jesus ajuda nesta área, se for preciso. Primeiro ponto, pense antes de falar. No livro de Provérbios 16:23, assim, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. O que quer dizer mestre da boca? É aquela pessoa que pensa antes de falar, antes de assumir alguma coisa. Ele é mestre na sua boca.
Então eu tenho que saber administrar o que eu digo, o que eu prometo, o que eu falo. Eu tenho que saber administrar, porque isso pode ser devastador. Provérbios 18, 20 e 21 diz isso: do fruto da boca o coração se farta, e do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder do Satanás, do pomba verde, pena verde, tá? Ele não pode fazer nada com você, porque ele foi derrotado. Mas a tua língua pode, a minha língua pode. A morte e a vida estão no poder da... O que bem a utiliza. Então tem que saber utilizar. Come do seu o que bem. Então, meus amados, há muitas consequências pelo que nós dizemos. Nós temos vários advogados aqui esta manhã que são testemunha. Você sabe que há pessoas que saem presas de uma audiência com um juiz, quando o juiz descobre que falsificou o seu testemunho, mentiu. O juiz tem poder de polícia. Você está mentindo, bota algema nele e leva preso. Pessoa que vai a juízo mentir. Então as pessoas têm que aprender a falar, a pensar antes de falar. Porque isso é na cultura, está misturado na cultura. Só que nós não somos dessa cultura, nós somos da cultura bíblica. O mundo vai bem com a sua concupiscência, nós não. Provérbios 20, 25 diz: laço é para o homem. Agora, olha a sabedoria de Deus. Olha a sabedoria de Deus. Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de o fazer o voto. Então às vezes a gente precipitadamente diz uma coisa e depois diz: ei, rapaz, eu não devia ter dito aquilo, eu devia ter freado a minha boca, eu devia ter silenciado, eu devia ter posto mordaça. Agora já disse, está dito. E agora as consequências. Então, não faça promessas se você não pode cumprir. Se você assumir um compromisso, cumpra. Então, quanto a arrependimento, eu tenho alguns arrependimentos de coisas que eu disse que não devia ter dito. Coisas que eu prometi que não devia ter prometido. E por causa da palavra empenhada, eu pago às vezes preço alto pela minha palavra empenhada. Para que a minha língua não me escravize. Então nós devemos sempre pensar antes de falar. Antes de prometer coisas aos filhos. Oh, papai vai passear com você. 3 anos depois: papai, quando o senhor vai passear? Você prometeu a um filho, meu amado, tem que cumprir. Que os nossos pequeninos, se a gente diz vai, eles ficam os dois no nosso pé. Papai falou, mamãe falou, e nós temos que cumprir. Então a minha esposa sempre diz: não, antes do papai dar a palavra, vamos ver se é possível, porque é vida ou morte. Então pense sempre. Segundo lugar, estamos construindo o domínio próprio naquilo que falamos. Fale sempre a verdade, sempre. Você sabe que há pessoas que não falam a verdade para não ter conflitos. Há pessoas que dizem assim: apóstolo, eu não gosto de fazer onda, não gosto de fazer marola. Então, fala a verdade. Porque Provérbios 21, 8 diz assim: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. O honesto procede retamente, o desonesto destrói relações, não tem amor. Então muitas crises começam com a falta da verdade. É muito importante entre um casal
colocar cartas na mesa, como diz o português. Vamos colocar as cartas na mesa, vamos conversar, vamos dialogar, e nunca deixar encher a paciência para um dia expandir a ira. Você sabe que no Brasil foi criada uma lei, chama Lei da Penha, Maria da Penha, por causa da violência doméstica, que começa às vezes numa violência verbal, parte para a violência física, e tem gente que mata. Então criaram a Lei Maria da Penha para as mulheres que sofrem violências. Maria da Penha ficou paraplégica por causa da agressão do marido. Agora criaram a Lei São João do Meriti, que são os homens que apanham. Isso não tem nada a ver, né? Por que eu disse isto, gente? Perdão, senhor. Uma coisa séria, agora estou falando. Não. Maria da Penha, São João do Meriti. Maria da Penha, a mulher que apanha. São João do Meriti é o homem que apanha. Não, vamos continuar. A mensagem está tão boa. Isso só gera conflito, gente. Então eu estou falando, cartas na mesa. Uma mentira é um risco, amado. E claro, não há intimidade forte entre um casal se não houver verdade. Se não há verdade, há conflitos. Quantas pessoas perdem a integridade e vivem um caos porque não falaram a verdade? Romanos 9:1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Uau! Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então veja, como nós temos uma boa consciência, a consciência para nós é um testemunho com o Espírito Santo. Não, eu falo a verdade, eu não minto. É uma luta, amados. Eu passei apertos para ser um pastor verdadeiro, amado. Com a questão da língua, com a questão da verdade. Hoje eu tenho crédito na praça, no mundo, mas eu fui sempre muito empenhado, sempre muito temente com esta questão do que eu digo, do que eu faço, do que eu prometo, de ser verdadeiro. Porque eu fui gerado numa denominação que havia muitos mentirosos. E eu tinha no início do ministério que me policiar, para que eu falasse sempre a verdade, não mentisse. Porque você se habitua a mentir, você sabe, mentir é um fenômeno espiritual e sociológico. O cara mente hoje, depois mente amanhã para cobrir a de ontem, depois mente depois para cobrir de ontem e de ontem. E isso é um fenômeno, isso aqui é uma falta de virtude. Então, eu me recordo, eu era muito jovem no ministério. Comecei a receber pessoas idosas no ministério. Eu falei, Senhor, eu não posso transgredir com esta questão da mentira. Se eu estou comprando, se eu estou pedindo dinheiro para tijolo, é para tijolo. Se é para luz, é para luz. Se é para televisão, é para televisão. Não passa verbas de um lado para o outro. Nós lutamos aqui pela integridade desta questão da verdade. Bispo, que é o meu administrador, sabe. Nós, há muitos anos, todos os bispos que trabalham comigo, a verdade. Não, nós vamos sem nota fiscal, não aceita. Não, mas tem que pagar imposto. Paga imposto. Porque não pode transigir nesta questão. Nós temos que ser pessoas da verdade. Fala a verdade e não minto. O Espírito Santo é minha testemunha e a minha consciência. Cara, como é bonito uma pessoa evangélica dizer, não, a minha consciência não me acusa. Efésios 4:25 disse, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Somos membros uns dos outros. E como é que se começa a falar a verdade? Entre marido e mulher. Não pode haver nada escondido. Nada do que está oculto fica oculto, amado. Há um dia que o negócio rebenta. Filipenses 4:8 diz isso, olha lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento, que é verdade. Amado, fuja da mentira. Não permita que os seus filhos
Identifique uma mentira na sua boca. Não permita. Fale sempre a verdade. Pense antes de falar, fale a verdade. Terceiro lugar, nós devemos de falar a verdade, mas em amor. Porque Provérbios 12:18 diz assim: alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Há pessoas que sempre estão trazendo uma palavra de amor, de apoio, de incentivo, de coragem, é medicina. Mas há pessoas que a tagarelice é como uma ponta de espada, fere, 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 fere. Uma palavra fere. Lembra aquela história que eu sempre conto aqui? Tinha uma senhora, irmã na igreja, doente, muito doente, os médicos já dizendo que ela estava para descansar no Senhor, e os irmãos foram visitá-la e oraram: ó Deus, cura a tua serva, cura a tua serva. Declaramos o milagre, está curada. E a irmãzinha lá no leito: amém, amém, amém. Foram os irmãos, entrou um irmão da lei: eu vim aqui para orar pela senhora. Ó Deus, se tu quiseres, cura a tua serva. Mas se não quiseres, Deus, prepara agora o lar celestial. A irmã disse: é ruim, meu irmão, é ruim, sai daqui, chama o enfermeiro, bota na rua. O irmão foi lá com tagarelice para já preparar a morte, amado. Então nós temos que falar em amor, porque a nossa palavra ou é medicina e levanta, ou é tagarelice e abate. Ou ela encoraja, ou ela destrói. Ou ela levanta, ou ela abate. Pastor, mas eu sou muito franco. Amém, temos que ser francos, mas temos que ser amorosos. Porque no versículo 19 disse: o lábio veraz, aquele que é verdadeiro, permanece, mas a língua mentirosa é só um momento, depois vai ser apanhado. É só um momento. Mas se você é verdadeiro, quem é verdadeiro para sempre. Agora, o mentiroso, ele pode encobrir, porque às vezes as pessoas mentem um dia, 2, 3, mas ninguém pode ficar mentindo a vida toda, mano. Há um dia que a coisa vem a lume. É a mitomania, que há pessoas que têm mania de mentir. E a língua mentirosa é só por um momento, depois ela é descoberta. Provérbios 15:4 disse: a língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Você sabe o que é pessoas que se identificam como líderes evangélicos, que ficam roubando membros uns das igrejas dos outros? Ligando para um, ligando para outro, falando mal do líder, para tirar a pessoa. Amado, há um mundo de perversidade no meio da maioria das lideranças. Eu sou pastor há 36 anos e meio. 38 anos que eu estou na obra de Deus. Nunca na minha vida que Deus me levasse logo eu peguei o telefone para tirar um membro de uma outra igreja. Aqui nós temos gente que vieram de outras igrejas, vieram porque o Espírito trouxe. Agora, eu pegar um telefone, ligar e falar mal do pastor não sei o que, venha para mim, aqui é que é bom, lá é tudo mal. Amado, isso é muita perversidade. E tem gente que vive disso. Tem gente que vive disso, de telefonema, ligando para um, contaminando, jogando veneno, atacando. Amado, fuja disso tudo. Fuja disso tudo. Porque isso cria uma cidade sem muros. Você fica sem defesa na vida. Então, a língua causa vida, ou se ela é perversa, quebra a vida. Ou ela cura, ou ela fere. Vamos ver o que diz aqui em Provérbios 12:6. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra o homem. Viu como isso é lindo? Versículo 14. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos dos homens fizerem, se lhes há retribuído. Então, semeei, colhi. Versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Ou uma pessoa fiel é um prazer para Deus.
Mas quem mente, amado, diz que é abominável. Então você que está nos assistindo, que fica mentindo, fica falando de igreja, fica falando dos pastores, olha a tua língua, meu amado. Tua língua vai ser a escrava da tua vida. Quantos melhores amigos foram separados porque não houve isto que está aqui na Bíblia, olha, um lábio mentiroso é abominável. Eu não gosto de mentiroso. Eu me recuso a sentar-me à mesa com o mentiroso. Eu me recuso a comunhão com o mentiroso, porque o mentiroso tem um pai, e o pai chama Satanás. Quantas igrejas já fecharam as suas portas, amado, por causa de uma língua mentirosa, e as pessoas acreditam às vezes na mentira. Então nós temos que saber e encorajar para aquilo que é positivo, aquilo que não é negativo, não é crítico. Provérbios 12:17 diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Por isso é que Suas Excelências, os juízes, quando eles percebem que alguém está mentindo, dão voz de prisão. Está aqui, a testemunha falsa é uma fraude. Então, quarto lugar, nós devemos pensar antes de falar, devemos falar a verdade em amor. E em quarto lugar, assim como eu um dia tive que partir pro tudo ou nada com Deus, já tem 36 anos atrás, sabe, de joelhos, Senhor, eu não quero nunca mentir, eu não posso deixar falar meias verdades, e sabe, e eu caí de joelhos. Eu era pastor na Ilha do Governador, os ataques começaram a chegar à obra de Deus, e eu tinha que me defender, tinha que contra-atacar. Eu disse: Senhor, falou de mim, vou falar mal do outro também. E Deus disse: não, Miguel, eu sou a tua justiça. E eu fiquei muitos dias orando ali. Salmo 141, 13 e 4 diz isso, olha só: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, não coma eu das suas iguarias. Amado, para ser um pastor verdadeiro de Deus, a língua não pode mentir. Para ser um crente salvo, a língua não pode mentir. Então tudo isso que eu estou dizendo é porque às vezes as relações sofrem tanto para quem não administra a boca. Então, se a pessoa tem dificuldade, como eu no início, via tanta mentira na outra igreja, que eu disse: meu Deus, mas essas pessoas acham tão natural a mentira. Então, mas isto é assim. Se Deus condena a mentira, diz que é abominável um lábio, uma boca, uma língua mentirosa. E as pessoas mentem aqui descaradamente. Senhor, eu não quero entrar nesse esquema. Eu me recordo do início, era uma luta para falar a verdade, ficava entre a verdade e a mentira, até eu caí de joelho e disse: Senhor, não. Eu não quero que a minha vida tenha uma mácula com Deus. Então, só com a ajuda do Espírito Santo, amado. Pois o que o homem fala é o que está cheio o coração. A boca revela o que está no coração. A boca é a janela da alma. A boca é o espelho do caráter. Por isso é que Mateus 15, 18 diz: o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. O que sai da boca, amado, revela o que está no coração, o que está na alma, o que está no caráter. Sai pela boca o que está lá dentro. Por isso é que Ezequiel 18, 31 e 32 diz assim: lançai de vós todas as transgressões, como transgrediste, criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois que morrerias, ó casa de Israel. Por que morrerias? E ele diz depois no versículo 32: porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Então eu estou aqui sendo sincero.
Eu tive um novo começo, amado. De dizer: Deus, eu não quero que as pessoas me olhem com dúvidas. Eu não quero ferir ninguém com palavras. Eu não quero destruir as barreiras, os muros de proteção à minha vida. E eu pedi: Deus, muda a minha vida. Eu me submeti, eu obedeci a Deus. Eu descobri que Deus tinha planos grandes para a minha vida e que espíritos contrários não poderiam permanecer na minha vida. Eu descobri que Deus se faz forte quando o coração é totalmente dele. Então Deus disse: lança fora tudo para você viver. E Tiago 1,26 terminamos, diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, se a minha língua não é dominada, eu estou me enganando, eu estou enganando o meu coração. E tudo que eu fizer em termos religiosos é vão, não serve, Deus não recebe. O ano passado nós vimos uma guerra aí na praça, entre duas igrejas, dois líderes. Entrevistavam pessoas compradas. Diz que você é demônio, que o outro tem demônio. E davam os nomes. Eu dizia: Deus, é possível isso se chamar igreja do Senhor? A noiva de Cristo se arranhando, se ferindo, se maltratando, uns apupando, outros aplaudindo. Eu disse: não, Deus, nunca na minha vida eu permitiria que o nosso ministério fosse envolvido com tagarelices públicas. Nunca. Eu me recordo uma época, eu vou terminar, que um extinto jornal brasileiro chamado Jornal do Brasil andava fazendo uma grande perseguição aos pastores e às igrejas. Ele foi numa, descobriu não sei o que, veio no outro, e o jornalista andou aqui um tempo, aqui dentro. Ouviu e disse: gente, eu tenho que encontrar aqui alguma coisa maligna nesta igreja. E não conseguiu encontrar, porque não tem. O que tem, o que escapa do meu conhecimento, se tem, escapa do meu conhecimento. Eu levo isto aqui a ferro e fogo, meu amado. Eu não brinco com você que traz aqui o seu dízimo, a sua oferta. Eu não brinco com você que vem aqui pedir o seu auxílio espiritual, a oração da fé, as tuas emoções, a tua família. Você que acreditou num homem, que se entregou aqui a este homem para pastorear a sua vida. Isto é muita responsabilidade. Então essa jornalista descobriu onde eu morava e foi lá no meu condomínio. Bateu na porta, a secretária atendeu. Pois não. É aqui que mora o apóstolo. É assim. Qual é o carro do apóstolo? E a empregada começou não entendendo bem o que estava acontecendo, e ela perguntou: eu quero saber o que esse apóstolo come. E a empregada respondeu: caveira. E a jornalista disse: caveira? Caveira? De quê? Não, é que o apóstolo gosta muito do frango assado, depois ele fica tirando lá dos ossinhos a carne, ele come caveira. Ele não come pó de ouro, não, come caveira. Frango, primeiro com cebola e farofa, depois ele fica desfazendo o frango todo, gelado. Mas ele come caveira, come caveira. Ela disse: não dá para publicar no jornal amanhã. Descobrimos que o apóstolo come caveira. Caveira de frango, claro. É o franguinho que vinha primeiro com aquelas... olha a água que deu. 2 cebolas. Frango de domingo que sobrava, eu comia segundo. Era assim, 2 cebolas com farofa, costura, põe no forno.
Então quem quiser come lá a coxa, a perna, não sei o quê. Para mim sobrava a caveira. Eu ia no dia seguinte frio, chiar, negocinho, era a minha caveira. O jornalista achava que eu comia pó de ouro. Olha só como é que as pessoas... Então, falta de domínio próprio, amado, destrói. É cidade sem muros, mas casa com domínio próprio é forte. Não abra mão disso. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos participar agora da ceia do Senhor. Os nossos bispos, pastores. Jesus Cristo mudou meu viver, mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Meus amados, minha família, santos preciosos, você está recebendo os elementos da ceia do Senhor, pão e vinho. Esse é um momento muito significativo na nossa vida, por quê? Porque é o único sinal visível do novo pacto. A ceia, a igreja foi instruída a respeito da ceia quando Paulo foi ao paraíso, foi ao terceiro céu. Deus lhe deu instruções a respeito da ceia. Ele disse: primeiro é um memorial, em memória de mim. Segundo lugar, nós por fé entendemos que esse pão que está aí representando o corpo de Cristo traz em si, pela fé, a cura.
Porque a Bíblia diz que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. E o vinho representa o sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança, pela nossa justificação e o perdão eterno dos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Deus tem na sua promessa a segurança da vida eterna por causa do sacrifício de Jesus. Então, quando você daqui a pouco comer este pão, se você acreditar, se você for ousado, se você tiver fé, a cura não é remédio, é cura pelas chagas de Cristo. Eu creio nisto, eu tomo posse, eu acredito, eu sou ousado, eu sou destemido, eu sou corajoso, porque isto é coisa do Espírito Santo. Isto é coisa do Espírito. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu o espírito de poder também para poder acreditar nestas verdades. Amém? Vamos então, com muita alegria. A ceia não é um termômetro para ver quem está em pecado. A ceia é um memorial de vida. Portanto, é com alegria que eu lhe digo que a mesa é do Senhor, os elementos são dele. Vamos consagrá-los agora. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Naquela noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo. Pelo preço que
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração. Eu abençoo o pão que temos em mãos. Igreja, noiva de Cristo, creia neste momento, você está comendo saúde, cura pelas chagas de Cristo. Mesmo aquela doença recidiva, mesmo aquela doença dita incurável, agora, em o nome de Jesus, comamos todos, comamos saúde e cura para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Pode mastigar o pão. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Vamos agora ao cálice. Antes, porém, só 30 segundos para renovar o meu amor, o meu carinho pela minha família. Estamos aqui unidos, a família apostólica. Dia de chuva, dia de sol, ventos, estamos sempre aqui. Vivemos para a igreja. Como a minha filha, a bispa Ana Carolina, diz: pai, a minha vida é igreja, casa, faculdade, igreja, casa. Essa nossa família está aqui para lhe servir. Bem-haja minha esposa amada, minha filha querida, meus filhos, meu genro, minha filha amada, minha filha, meu genro, meu filho, minha nora, que são a força e o esteio da minha vida, amada. Obrigado por vocês serem braço direito, braço esquerdo, o ânimo, o carinho, o amor, o afago, a compreensão deste apostolado. Bem-haja pela minha família, bem-haja pelos bispos de governo, pastores que estão sobre o altar, bispos, pastoras que estão diante da igreja como testemunhos de vida santa diante do Pai. Senhor, me alegro em ti, de júbilo salta o meu coração, pois Vitória recebi e também perdão, pois vitória recebi e também perdão. Oh, aleluia! Naquela noite, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse: este é o cálice do meu sangue, o cálice da nova aliança. Sempre que o beberdes, estareis lembrando a morte, mas acima de tudo a ressurreição de Cristo. Pelo sangue derramado,
nós fomos purificados e justificados. Não há condenação, não há castigo, nada, absolutamente nada contra nós. É Deus quem nos justifica. Eu abençoo o cálice e digo: bebamos todos, até que Ele volte, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Passei tribulações e acusações do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na tua mão que me sustentou. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, 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 oh, eu quero declarar, não só com minha boca, mas também com meu viver, que na minha vida. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família bendita, estamos terminando o nosso primeiro domingo de agosto. Olhe, prepare-se para o sobrenatural de Deus. Deus é fiel. Olha, o pequeno verá ser 1000, o menor uma nação forte. Receba essa profecia. Obrigado você amar a igreja, amar a obra, o apostolado. Obrigado por você querer sempre voltar à igreja. Isto é uma bênção para todos nós. Vamos ficar de pé. A bispa Primaz vai dar a bênção final. Um agosto cheio da glória de Deus. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por esta manhã gloriosa, Senhor. Saímos daqui, Senhor, praticando o domínio próprio dentro dos nossos lares, para termos famílias, Senhor, mais felizes e mais realizadas. Senhor, dá ordens aos teus anjos que levem o teu povo em paz. Guarda a nossa entrada e nossa saída, Senhor. Livra-nos de todos os males, Pai. E nós recebemos maravilhas vindas de Ti neste mês de agosto para cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Graça e paz. Um domingo abençoado. Não saia sem desejar uma boa semana ao seu irmão do lado. Boa tarde a todos. Semana vitoriosa, um mês de conquista.